8h14. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, falou hoje sobre a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao partido. Em entrevista ao podcast Warren Política, o paranaense disse que a escolha de quem será o candidato à presidência da República pelo PSD vai ser feita com espírito de equipe. Vamos ouvir o que ele disse. Esse anúncio da vinda do governador Caiado foi muito importante, porque ele é um grande quadro e vem engordar também, vamos dizer assim, os demais quadros que tem dentro do partido. Então você pega o Eduardo Leite, que é um governador bem avaliado, que faz parte de uma nova safra da política do Brasil. Você pega o Paulo Artung, que foi um grande governador, uma figura pública, talvez uma das mais brilhantes que nós temos na atualidade no país hoje, altamente avaliado quando foi governador, uma gestão impecável. Então hoje o PSD está conseguindo reunir um time bom. Eu tenho visto que o grande problema do Brasil é que ficam discutindo nomes. O Brasil tem que discutir projeto, tem que discutir um método, tem que discutir uma virada de página, que é o que nós estamos propondo. Então, hoje o partido tem bons nomes para ser analisado internamente, para ver aquele que vai poder liderar esse processo de virar essa página no Brasil, e eu fico feliz de estar podendo hoje construir isso com o governador Caiado, com o Eduardo, com o Paulo Artung, com o ministro Kassab. Vai ser muito simples, bem fácil, porque todos aqueles que podem vir a ser candidato estão desarmados. Porque a gente quer ajudar o Brasil, aquele que tiver maior capacidade de poder liderar esse processo, de aglutinar bons quadros, bons nomes, eu acho que vai ser tranquilamente aprovado e apoiado por todos os demais. Então a gente está bem com o espírito de equipe, que é o mais importante, que é um espírito de responsabilidade, né? O Brasil não pode mais ficar nessa discussão extremista de eu gosto desse, odeio esse. E isso não é a solução para o Brasil. A Dona Maria está sofrendo com as consequências. Né? A educação do Brasil não evolui há 25 anos, 30 anos, não tem nenhum tipo de evolução por metodologia do governo federal, não teve grandes avanços. Então o país precisa discutir esses temas para poder dar um salto e poder virar uma potência, né? Bom, ainda nessa entrevista que aconteceu ao Warren Política, Ratinho Júnior disse que o candidato mais viável seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mas destacou que ele já optou neste momento pela reeleição no seu estado, lembrando, né, que o governador de São Paulo tem essa possibilidade de reeleição, diferente desses 3 nomes que hoje estão no PSD. Tanto Ratinho Júnior quanto Eduardo Leite e Ronaldo Caiado já estão em segundo mandato nos seus estados e não têm a possibilidade de se reelegerem. Ratinho Júnior também defendeu que mais candidatos da direita se coloquem neste momento na disputa presidencial. Vamos ouvir. Eu penso que no cenário que está, ele vai ser candidato à reeleição do governo de São Paulo. O Tarcísio é uma pessoa de bem, ele é uma pessoa de caráter. E ele tem uma trajetória política que é jovem, nova ainda, né? E que foi muito alavancada pela força do presidente Bolsonaro, pelo nome do presidente Bolsonaro. E ele é grato a isso, ele tem essa gratidão e tem esse respeito. Então ele vai fazer aquilo que eu acho que ele está certo em fazer, apesar de eu entender que ele seria uma pessoa que poderia liderar esse processo, seria o candidato talvez aí o mais viável de todos que estão colocados, por ser governador de São Paulo, por ter sido ministro de uma pasta muito importante, por ser uma figura bem conhecida no Brasil. Ele poderia liderar esse processo, mas ele tem também a responsabilidade de ser governador de São Paulo e poder ir à reeleição, que não é qualquer coisa, né? É o estado mais importante do país, e ao mesmo tempo ele tem também o caráter de gratidão, de responsabilidade, de respeitar a história. O Brasil precisa ser debatido. Se você ficar só dependente de 2 candidatos, você não está dando uma opção verdadeira para a população, né? Você fica em cima de 2 teses para a população. Então acho que quanto mais candidato tiver, independente se é da direita, se é do centro, se é da esquerda, independente da sua visão ideológica, é importante ter o volume de candidatos possível para você poder debater o país, né? Eu vejo como extremamente natural o PL ter candidato, o PSD ter candidato, o PMDB, que é um partido grande, o MDB, né, que é um partido grande, daqui a pouco ter candidato. Eu acho que é natural e é do jogo político.
O presidente do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, afirmou que Caiado teria desistido da candidatura à presidência da República ao se filiar ao PSD. Segundo ele, a mudança colocou Caiado em um beco sem saída. Beatriz, achei estranho, porque ele me ligou ontem à tarde dizendo que nós íamos conversar ainda, e aí soube pela imprensa que ele tinha se filiado ao PSD. Aí o que eu avalio? Avalio que ele desistiu da candidatura. Porque na medida que ele foi para o PSD, ele entrou num beco, né? Porque ele estava num canto, foi para um beco. E nesse beco, é um beco sem saída, porque o PSD tem 3 candidatos a presidente e os outros 2 mais bem colocados do que o Caiado. Então acho que ele desistiu da candidatura e saiu do União Brasil apenas porque tinha se desincompatibilizado lá, tinha tido desentendimentos lá com ele. Acho que foi isso. E acho que ele caiu numa conversa, digamos assim, no conto do vigário do Kassab. Tá dizendo aí então que com o Kassab, na visão do Paulinho, você nunca sabe. Agora eu vou dizer o seguinte, Beatriz, que ele fala no começo ali, Beatriz, é a Beatriz Manfredini, repórter que cobre aí a política para a Rede Jovem Pan. Inclusive a apuração exclusiva aí da Beatriz Manfredini, né, essa fala do Paulinho da Força. Mas vamos em frente aqui com as atualizações para você, porque os presidentes do PSD e republicanos não confirmam apoio a Flávio Bolsonaro e voltam a citar outros pré-candidatos também como opções aí para os eleitores. Gilberto Kassab, que é um dos principais articuladores políticos do país, bom, tá aí, né? A última jogada de mestre com a união de 3 dos principais governadores do país, governadores muito bem avaliados, né? Os 3, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, cada um nos seus estados aí, agora unidos em um mesmo partido e mostrando justamente toda essa união, fazendo vídeos, falando que não vai ter prévia, que não vai ter disputa por quem deve ser o nome ali do partido, que vai ter um conjunto, um entendimento ali com união por um projeto de Brasil, vem reforçando então que não deve estar caminhando junto com uma candidatura da família Bolsonaro, que hoje a candidatura que está colocada aí, né, como pré-candidato é o Flávio Bolsonaro. Gilberto Kassab já vinha antecipando que para ele, dentre os nomes à disposição, dentro da sigla, o governador do Paraná deveria ser o candidato do PSD. Em entrevista concedida a jornalistas antes ainda da filiação do Ronaldo Caiado, que foi anunciada ontem, tarde da noite, o político reforçou que Ratinho Júnior e Eduardo Leite são pré-candidatos da sigla à presidência. Kassab falou que até apoiaria uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. É importante lembrar também para você que nos acompanha que Gilberto Kassab, né, que é o presidente nacional do PSD, o principal articulador político aí de todas essas manobras que a gente vem acompanhando então no partido, também é secretário de governo lá do estado de São Paulo e um aliado de Tarcísio de Freitas. Mas ele reforçou que o próprio Tarcísio recuou da ideia de ser um candidato à presidência e por isso o PSD vai apostar em um nome dentro do partido para essa campanha presidencial. Ele ainda desejou boa sorte ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, reforçando que o PSD não tem a intenção de apoiar o nome da família Bolsonaro, do senador carioca que foi o escolhido aí até este momento e que vem trabalhando também já nesta pré-campanha. Vamos conferir um trecho então do que ele falou, reforçando aqui para você que essa fala aconteceu antes da filiação de Caiado anunciada ontem à noite. Eu desejo boa sorte ao Flávio Bolsonaro, que ele faça uma boa campanha, que ele possa levar suas ideias, os seus projetos para o país. O PSD tem uma posição muito clara, todos sabem que se o governador Tarcísio for candidato, o PSD irá apoiar o Tarcísio. Caso o governador Tarcísio não seja candidato, nós temos 2 pré-candidatos do partido, 2 excelentes governadores. O governador do Paraná, que é o governador Ratinho, e o governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite. Quem também se manifestou foi o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Em entrevista à Jovem Pan, afirmou que a direita não está fechada em torno do nome de Flávio Bolsonaro e citou Ratinho, além de outros nomes de pré-candidatos. Vamos ouvir. Olha, se eu pudesse escolher individualmente e a minha escolha pessoal, nem é porque o Tarcísio é membro do Republicanos, não. É porque ele é competente, ele é mais
ao centro, é mais equilibrado. Tem a dúvida que o meu candidato seria o Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, quando você diz que a direita fecha com o Bolsonaro, na verdade, podemos dizer que, por enquanto, não está com o Flávio Bolsonaro, não está tudo certo ainda. O Caiado, governador de Goiás, tem dito que vai ser candidato, o Romeu Zema de Minas tem dito que vai ser candidato, o Ratinho está sinalizando que pode ser candidato. Eu acho que aqui não está ainda fechado, pelo contrário, está dividido. E o que a gente ouve no meio político é que o Tarcísio seria a pessoa que teria condições de fazer essa unificação. Mas, vamos ver, ainda tem tempo, né? Bom, tá aí. A gente tá contando pra você, né, que vários players ali da política estão sinalizando que Tarcísio de Freitas recuou dessa ideia de ser candidato à presidência. Bom, vamos trazer a fala do próprio Tarcísio de Freitas, que deu uma entrevista para a Jovem Pan de Sorocaba, falando justamente que a sua posição é para a reeleição no estado de São Paulo. E aí, eu sempre disse também, mantendo a coerência, meu candidato é o Bolsonaro, ou quem escolher, ele escolheu o Flávio, então meu candidato é o Flávio e não tem problema nenhum com relação a isso. A gente conhecendo o Bolsonaro sabe, né, do apreço que ele acaba tendo e pela questão confiança, e aí, obviamente, uma pessoa da família traz para ele essa segurança, traz para ele essa confiança, e aí eu vou estar com ele nessa caminhada, como eu sempre disse que estaria. Na última visita que eu fiz ao Bolsonaro, e ele estava na prisão domiciliar, antes de ele vir para o regime fechado, ele me perguntou, e aí, Tarcísio, eleição presidencial, qual é a sua posição? Eu digo, minha posição é ficar em São Paulo. Eu fui muito contundente, muito claro com ele com relação a isso, porque também eu precisava manter uma linha de coerência, então eu estou muito... tranquilo com essa decisão, com essa missão. Aí tem uma questão que é de fé. Bom, aí é o seguinte, né? Amanhã o Tarcísio deve visitar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Expectativa é de que Bolsonaro reforce a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e peça a união da direita em torno aí do nome do senador. Agora, vale dizer o seguinte, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai aprofundar a leitura sobre o impacto desse ingresso de Caiado ao PSD. Tem muita gente dizendo que isso poderia ter consequências para a composição da direita, já que na esquerda você tem um nome só, nome do presidente Lula como candidato, e essas dúvidas, né? Seria bom você ter um reforço de um time de centro-direita contrastando ali com a união de Flávio Bolsonaro, que é uma candidatura, segundo Valdemar Costa Neto, irreversível e que teria, portanto, ainda dentro desse contexto, né, um caminho para buscar o apoio de Tarcísio, Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro para fazer frente. Já eu vou trazer um entendimento sobre essa questão, mas digo o seguinte já para a nossa audiência. Do meu ponto de vista, a direita conseguiu fazer algo muito raro aí, né? Que é dividindo para somar. Porque você agradou a muita gente, deixou muita gente feliz com esse movimento do Caiado. Primeiro que é uma sinalização de que fica mais difícil você buscar essa centro-direita costurando eventualmente com o presidente Lula. Hoje parece difícil? Parece difícil. Mas você teve já movimentos históricos, né? Onde partidos que convergem ou fazem meio que aquele papel clássico do PSDB, por exemplo, em dado momento, buscaram ali, né? Ou se isentar do processo, ou mesmo em um segundo turno, de certa maneira, com um papel que acabou ajudando ali um tanto quanto a esquerda. Então, se tem essa dúvida, puxa, é um centro que talvez pudesse flertar, aí você diminui a probabilidade quando você tem um nome crítico, digamos assim, como Ronaldo Caiado. Além do que, para o próprio PSD, houve o fortalecimento desse campo. E para a direita, né, o Sóstenes Cavalcante já saiu estourando o rojão, dizendo, para nós é muito bom também, porque aí no segundo turno a gente se une e pronto. Temos aí tudo que o PT não queria, que era apenas um nome fazendo ali frente a essa candidatura do presidente Lula. Já eu vou aprofundar essa conversa, eu só vou registrar antes aqui o podcast do governador Ratinho Júnior ali, que trouxe mais algumas informações, né, a respeito dessa visão do PSD. Então ele chegou a falar sobre essa questão de um ambiente onde todos estão dispostos, até o próprio Caiado mencionou, a abrir mão de ser o cabeça de chapa em prol de um projeto, né, de uma proposta de Brasil, um plano Brasil de governança. Mas aí no podcast perguntaram, peraí, governador, mas como é que vai ser essa escolha então, né? Tá todo mundo disposto, todo mundo fica bem, como é que vocês vão fazer? Vão tirar no palitinho? Como é que vai ser esse processo? E aí ele acabou dizendo o seguinte, né, que naturalmente aquele que tiver a maior viabilidade, é o discurso que aplicou também ao ser perguntado sobre sucessão aqui no Paraná,
é que vai assumir. E hoje quem tem a maior viabilidade é ele. Então, dá essa declaração, claro, muito bem, obrigado. O Caiado faz um movimento acertado do ponto de vista de sobrevivência política, porque no Brasil ninguém deu a mínima para a candidatura dele, inclusive já estavam até avaliando se iam ou não iam conversar com o Flávio Bolsonaro, tentando sentir firmeza em relação a isso. Por quê? Porque a federação com o PP foi um balde de água fria ali para essa construção. Então, sem espaço, com uma candidatura para ninguém, onde nem o próprio partido prestigiou desde o lançamento até as articulações, estão indo lá avaliar o Flávio Bolsonaro, o termômetro, e ele lá no bloco do Eu Sozinho, no palanque do Eu Sozinho, foi lá, portanto, para o PSD, que fez o quê? Deu mais corpo ali ao Kassab, enquanto um articulador político com esse poder. Tinha um, tinha dois, agora tem 3 governadores possíveis pré-candidatos, somando, e seja qual for a acomodação, quem é que não queria um trunfo desse no campo político? O Ratinho também foi perguntado sobre Flávio Bolsonaro, exatamente esse ponto que eu trouxe aqui. E aí, né? Como é que fica essa questão? Direita se divide e esquerda tem um nome só? Como é que é? E aí ele respondeu sem citar o Flávio Bolsonaro. Não mencionou o nome do Flávio, disse que a direita tem excelentes nomes, né? Que todos podem se colocar ali para jogo, chegou a fazer elogios inclusive ao Temer. Ele mencionou o MDB, né? A gente colocou um trechinho para você. Mencionou o MDB, mas disse que está bastante animado e que segue, portanto, aí com a visão de gestão, destacando aí muitos projetos do Paraná, fazendo críticas, inclusive à condução do governo federal, mas com o cuidado de não pessoalizar. Então a gente já vê aí essa construção estratégica falando para este blog, com uma conversa com o mercado financeiro feita pelo governador. A verdade é que é uma jogada de mestre, né, do Gilberto Kassab, que, bom, a gente já contou para nossa audiência, é um dos principais articuladores políticos do país hoje, consegue reunir essa proeza aí de reunir 3 nomes que se colocam como pré-candidatos. Você veja que o Ronaldo Caiado saiu do União Brasil falando que não tinha espaço para ser pré-candidato lá, para ir para um outro partido onde tem 2 outros pré-candidatos. São nomes fortes da política que têm uma identificação com o público nesse espectro da centro-direita, são vistos ali como mais moderados e tem justamente essa facilidade de não terem uma rejeição tão grande, com a exceção ali de Eduardo Leite, que ainda nesse momento tem uma rejeição um pouquinho maior. E sendo sinceros aqui, né, com o pessoal que nos acompanha, sabemos que dos 3 é o que menos tem possibilidade de fato ter ali confirmada a sua pré-candidatura à presidência da República. Todo mundo sabe que a articulação ali nos bastidores que aconteceu é que ele deve ser um nome ao Senado, mas é uma força, mostra união. E aí todo mundo cai naquele discurso de que a terceira via nunca teve chance aqui no nosso país. E é verdade, né? A gente viu outras tentativas aí morrerem, né? Tentando nadar ali, sobreviver na praia. Mas a gente tem o que acontece nesse momento. As pesquisas mostrando que pelo menos 1/3 do eleitorado rejeita tanto a figura do presidente Lula quanto a figuras relacionadas à família Bolsonaro. Esse é o maior desafio da candidatura de Flávio Bolsonaro, tentar virar uma rejeição. E é o que o PL vem tentando fazer, né? Falando que Flávio Bolsonaro é um integrante da família mais moderado, que se vacinou. Eles têm até utilizado nos bastidores, né, essa nomenclatura ali de que é um Bolsonaro vacinado, para tentar passar ali um equilíbrio um pouco maior, menos ideias ali radicais, para tentar virar essa rejeição. Esse é o grande ponto do ganho de musculatura da candidatura de Flávio Bolsonaro. Enquanto, nesse momento de pré-candidatura, se essas candidaturas de centro, esses nomes que vêm mostrando união, conseguem ganhar corpo, podem trazer problemas ali para justamente uma viabilidade entre esses 2 polos. Quem é que vai vencer, vai chegar com maior musculatura ali em abril, quando de fato começa uma campanha eleitoral? Bolsonaro, que vem tentando lutar com essa rejeição, e os governadores, que agora estão unidos ali em um mesmo partido e que não tem essa dificuldade de rejeição. Tem sim, enfrentam o desafio da nacionalização dos seus nomes. E aí o grande trunfo fica para o governador aqui do Paraná, que tem no seu pai um comunicador muito conhecido em todo o país, que pode ser utilizado ali em uma campanha eleitoral e é visto também nos bastidores como, né, uma bala de prata aí para ser utilizada numa campanha. 3h32. A gente precisa fazer um rápido intervalo comercial. Você que acompanha a gente na FM, não esqueça que você pode participar lá no canal do YouTube Jovem Pan News Paraná com a sua opinião, o seu comentário, concordando ou, claro, discordando do que nós falamos por aqui. Mas o intervalo é rápido e nós voltamos já. Consórcio Servopa, há 60 anos o consórcio de quem realiza. Jornal da Manhã. O jornalismo de maior audiência do Paraná. De segunda a sexta, às 7 horas da manhã.
Este é o Pan News Opinião. 3 horas e 36 minutos, estamos de volta com o Pan News Opinião aqui na Jovem Pan News Paraná, convidando você mais uma vez para participar com a gente lá do canal do YouTube Jovem Pan News Paraná, onde você pode participar da nossa enquete falando, claro, né, sobre o assunto aí da semana na política, falando justamente sobre a filiação de Ronaldo Caiado no PSD, que foi o nosso assunto no bloco anterior, e aí já tem muita gente participando. A enquete é se os planos de Caiado agora dentro do PSD devem atrapalhar uma eventual candidatura de Ratinho Júnior à presidência da República. 70% do pessoal ali está falando que não. E também, claro, tem a nossa audiência participando, comentando já sobre esse assunto. Luciano Halushi falando sobre eventuais aí parcerias, né, articulações e alianças acontecendo entre diferentes candidaturas já no primeiro turno. Bom, a gente vai trazer mais análise ainda para você sobre esse assunto, porque há divergência, por óbvio, né? A opinião ainda tem muito para ser definido até o início de campanha eleitoral, até o registro das candidaturas. E os analistas políticos ouvidos aqui pela produção da Jovem Pan News falam um pouco sobre a chegada de Caiado ao PSD e como isso embaralha não a disputa por parte do governador Ratinho Júnior, mas toda a disputa aí, a campanha presidencial nesse ano de 2026. Começando trazendo para você aqui a análise do cientista político Mário Sérgio Lepre, que afirma que a chegada de Caiado não é uma boa notícia de fato para o governador aqui do Paraná. Ele destaca ainda que ao filiar 3 pré-candidatos, o PSD consegue ter opções em diversos campos ideológicos para a disputa pela presidência. Vamos ouvir então como ele avalia aí toda essa situação. Para o Ratinho, não é bom, né? Porque o Ratinho poderia ser o nome do PSD, né? E o Caiado já tem interesse em ser candidato há muito tempo, né? Até porque o Caiado já está no segundo mandato de governador, como Ratinho, e me parece que não tem interesse no Senado Federal, né? Porque a própria mulher do Ronaldo Caiado poderia ficar com essa vaga, né? Então ele já está com a idade já mais avançada e o interesse dele é a presidência, né? O Ratinho já também tem interesse na presidência. Não me parece que tem interesse no Senado Federal. Parece que a vontade do Ratinho é sempre o poder executivo, né? E parece que ele se dá melhor ali. Então é um nome que também quer a presidência da República. O Eduardo Leite já não é bem um nome da direita. Então, não sei se... Mas o Kassab teria... Repare, são 3 opções, né? Uma opção que pegaria, assim, um eleitorado de direita, centro, mas mais à direita, que é o Caiado. O Ratinho, que pega um público, que é um público, assim, me parece, que seria um público costuma votar mais na esquerda, que é um público, né, assim, da classe mais baixa, né? Que acaba podendo ir para o Ratinho até por conta do pai dele, que poderia fazer essa ponte, né, com esse público, né? Já o Eduardo Leite é um candidato que não tem, assim, não me parece com uma viabilidade boa, né? Ao contrário do Ratinho e do Caiado. Bom, o analista político Roosevelt da Reis avalia que Caiado deve tentar medir força com o Ratinho para, de fato, buscar aí uma candidatura à presidência da República. Vamos ouvir a análise. E aí, claro, ele vem para medir força com o governador Carlos Massa Júnior. E me parece que o Caiado vai tentar fazer se viabilizar nas pesquisas eleitorais para mostrar que ele está melhor posicionado que o governador Carlos Massa, e aí tentar suplantar o Carlos Massa. Mas, olhando para o cenário assim, das últimas pesquisas, me parece que o governador do Paraná está mais bem situado nas pesquisas do que o Caiado. O que sobraria para o Caiado? Tentar ser vice do governador Carlos Massa, mas aí, vamos dizer assim, o PSD deixaria de ter oportunidade de ter um vice de outro partido que poderia somar e agregar. Me parece que o Kassab não iria nessa linha. E aí restaria ao Caiado outras opções, né, enfim, de outros cargos, né? Também há a possibilidade do Caiado trazer um apoio maior
para o Carlos Massa Júnior, e aí, obviamente, se eventualmente o governador do Paraná vier ser eleito presidente, o Caiado ocupar um espaço maior dentro do governo do Carlos Massa Júnior, como ministro, enfim. Então, são possibilidades, mas me parece que a movimentação do Caiado se deve justamente a essa posição do Kassab de dizer que o PSD tem candidato, e aí ele tentar se viabilizar dentro do PSD. Bom, já o analista político David Silva destaca que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, é o pré-candidato mais viável dentro do PSD, mesmo com a chegada de Ronaldo Caiado. Vamos ouvir. O Ratinho Júnior deve estar numa alegria, né? Afinal de contas, dos três, ele é o único prata da casa. Já estava ali no PSD, é bom lembrar, foi o candidato que venceu a eleição no primeiro turno, na última eleição que disputou. Dentre os três também é o que teve a maior margem de votos. Governa o estado que é o colégio eleitoral maior dentre os três, ligeiramente maior do que o estado do Rio Grande do Sul. É o que tem menor rejeição proporcional dos três. É o que tem mais intenção de voto, pouca, mas é o que tem mais intenção de voto dentre os três. E que ainda tem a possibilidade de explorar a imagem do pai, que é um apresentador famoso e querido em todo o país, especialmente nas classes econômicas mais baixas, né? Logo, se o PSD de fato decidir levar adiante esse projeto de campanha presidencial, uma decisão que depende, sobretudo, né, da vontade do Gilberto Kassab, que é o presidente e articulador do partido, Ratinho tem razão de sobra para comemorar. A decisão final de quem vai ser o candidato deve sair em abril, quando os interessados em concorrer devem deixar os cargos atuais, mas que comecem os jogos aí pela análise dos especialistas internamente. Vou dizer aqui o seguinte, né? Agradeço inclusive a manifestação à Jovem Pan, mas do meu ponto de vista de cobertura política, né? O que a gente percebe é o seguinte: o que tem mais viabilidade é Ratinho. O Caiado tem desejo, vai buscar, com certeza, está cumprindo o papel dele, né? Mas o Caiado vai desempenhar nas pesquisas, porque ele já era candidato à presidência da República por um partido grande, federado com outro partido grande, inclusive, né? E não vinha aparecendo com esse desempenho todo. A gente vai ter pesquisa saindo amanhã, inclusive a presidência da República. É bem provável que ele esteja ainda dentro desse cenário, como se fosse um candidato do União Brasil. Então tá bom, primeira coisa que um interessado tem que ter ao buscar uma candidatura é um partido, para ter tempo de TV, para ter dinheiro. Mas ele vinha de uma federação muito poderosa também. Ele não saiu ali de um partido nanico, de um partido que ninguém nunca ouviu falar, por exemplo. É um partido que tem potencial, inclusive, para, se quiser, fazer a diferença dentro da eleição. E fará. É um apoio extremamente disputado. Então, será que ele não performou por quê? Caiado tem, sim, uma gestão muito interessante, com resultados prósperos. A política de segurança pública, por exemplo, de Goiás, é um grande exemplo de uma política eficiente. Ele é um nome clássico, é um medalhão da política, com uma carreira extensa, inclusive aí foi um dos primeiros nomes de direita a ter um posicionamento efetivo no Congresso, né? Tem uma longa trajetória política, mas ainda assim, com todo este currículo, não vinha performando. Então, se é o que terá melhor performance, aquele que vai ter o apoio dos demais, hoje, na minha leitura, é Ratinho. E o nome de Ronaldo Caiado já foi colocado ali em outras eleições. Ele já tentou essa alçada presidencial anteriormente e vem encontrando dificuldade de crescer nas pesquisas. O que a gente olha hoje, os cenários por diferentes institutos, diferentes metodologias, é o governador Ratinho Júnior já, mesmo sem, de fato, trabalhando ali nessa campanha, porque o governador Ratinho Júnior trabalha muito por essa viabilidade nos bastidores, mas não nessa campanha para o público, para o eleitorado ainda. Claro, teve uma divulgação de um vídeo por parte de Gilberto Kassab, outro por parte do seu pai, já ali na tentativa, naquele balão de ensaio para entender como vai ser essa popularidade, e sem nem falar dessa bala de prata que eu já falei ali no bloco anterior, né, que é a utilização do nome do seu pai, que é uma figura da comunicação muito conhecida em regiões do país onde justamente esses governadores têm a dificuldade, né, de terem popularidade, de terem identificação com o eleitorado por estarem mais longe, de fato, né, fisicamente também, mas de mostrar os resultados ali, levar o trabalho que foi feito aí em seus estados. O comunicador, né, Ratinho, é um grande trunfo aí para Ratinho Júnior para ser utilizado numa campanha, porque acaba que até em alguma parte do eleitorado vai causar confusão na mente das pessoas por conta do mesmo nome, né, o mesmo apelido ali sendo utilizado de Ratinho e Ratinho Júnior. Mas Ratinho Júnior vem pontuando melhor nas pesquisas, mesmo sem esse trabalho mais intenso junto
ao eleitorado e já se consolida ali como o terceiro lugar nas pesquisas, pontuando de 7% a 12%, dependendo do instituto, dependendo da metodologia, sempre aparecendo à frente também de Ronaldo Caiado, que, como a Rafa falou, é um governador que tem uma avaliação muito importante, também tem resultados debaixo do braço ali na prancheta, assim como o governador Ratinho Júnior e Eduardo Leite, para serem apresentados, de 2 mandatos acontecendo em seu estado. E o Ronaldo Caiado tem também um discurso um pouco mais enfático, principalmente quando fala de segurança pública. Basta lembrar aquela reunião que aconteceu em outubro do ano passado, que foi chamada depois de Consórcio da Paz, com alguns governadores ali, né? Foi chamada por parte do governador lá do Rio de Janeiro, depois daquela mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, e teve o embate acontecendo entre Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e o governo federal, a presidência da República, que repudiou muito aquele ato que foi conduzido pelo governador do Rio de Janeiro e que reuniu, então, outros governadores, dentre eles o que mais protagonizou falas duras ali no sentido de segurança pública e principalmente de ataques ao governo federal, foi Ronaldo Caiado, que encontra nessa pauta da segurança pública a sua maior facilidade ali, né, de discursar e também de trazer resultados do que foi feito ali no seu estado. Mas tem dificuldade de decolar nas pesquisas. E também outra leitura que a gente faz, a gente que acompanha aqui política, tem uma dificuldade também de carisma. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma cultura de votar em pessoas, por identificação de pessoas. O discurso dos projetos, dos resultados, é sim o que deveria ser levado em consideração e é sim muito bonito e mostra uma união muito grande. Quando a gente vê lá os 3 governadores, naquele vídeo que foi divulgado ontem, os 3 vestindo uma camisa branca, falando que não vai ter discussão pessoal, de nomes e projetos pessoais à frente de um projeto de país, cola para uma parcela da população que acompanha a política, como você que está aí no carro e nos acompanha aqui na Jovem Pan News Paraná. Mas para grande parte do eleitorado é carisma, é identificação mesmo. Quando você vê a figura de alguém, o governador Ratinho Júnior tem esse carisma nele, mais já do que em comparação com o Eduardo Leite, por exemplo, e Ronaldo Caiado, e tem a figura do seu pai, né, o comunicador aí, Ratinho, que também pode ajudar e muito nessa virada de votos. Então, assim, os jogos estão apenas começando nos bastidores, mas é uma força que vem por parte dessa candidatura de centro-direita. Outros partidos do Centrão também já sinalizando que não estarão apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro, e agora a disputa é essa, porque o que a gente sabe historicamente aqui no país, a gente tem uma cultura também do chamado voto útil acontecendo já no primeiro turno. Você olha lá nas pesquisas, por mais que o primeiro turno você pode votar em quem você quiser, em quem você mais acredita, você vê uma pessoa lá pontuando menos e sem possibilidade de chegar em um segundo turno, você já faz o voto útil por aquele que você acha o menos pior. Então é a gente entender daqui até o início do jogo jogado, a campanha de fato acontecendo, entrando nas ruas, que aí acontece lá para julho, tá? Porque registro da candidatura tem que acontecer um pouco antes, o registro por parte dos partidos, a desincompatibilização por parte dos governadores, claro, eles têm que sair dos seus mandatos para poderem ser candidatos, isso acontece em abril e a gente já vai ter uma definição. Mas a campanha mesmo acontecendo é lá para julho, agosto de fato, onde isso começa a pegar. Até lá a gente vai ter uma noção qual vai ser a candidatura de direita da família Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, ou então desses governadores ali mais moderados, uma direita, né, mais unida ali com esses governadores presidenciáveis, tendo mais viabilidade de chegar em um segundo turno. E aí, virando essa página, olhando para segundo turno, que a gente tem de pesquisas eleitorais hoje também, é que esses nomes, como tem uma rejeição menor, tem um desempenho melhor em sinalizações ali, em levantamentos que hoje simulam um segundo turno, justamente porque, como a gente já apontou aqui, são desafios diferentes para as duas candidaturas. Desafio da nacionalização por parte ali dos governadores. Claro, a gente aqui pontuando que o que se desenha nos bastidores é que, de fato, a maior viabilidade dentro do PSD é do governador Ratinho Júnior. Então, esse desafio de ser conhecido, mas ele tem uma rejeição muito pequena, enquanto Flávio Bolsonaro é muito conhecido por conta, apoiado muito também, firmado na família, no pai, em outros nomes, na própria Michelle Bolsonaro, nos irmãos que estão na política há muito tempo, mas tem uma rejeição muito grande. E aí o jogo nos bastidores começa. O PSD com essa formação toda que a gente já desenhou para você, e o PL também se firmando nessa figura de um Flávio Bolsonaro mais moderado, que eu brinquei com vocês. O que está sendo falado ali nos bastidores é o Bolsonaro vacinado, então que conversa um pouco melhor com o centro também, diferente ali do que a gente teve em campanhas anteriores de Jair Bolsonaro, com um discurso um pouco mais extremo ali para a direita. E
também se firmando em outros nomes, apoiando aí a candidatura de Flávio Bolsonaro para se ganhar corpo e tentar essa virada dos números de rejeição, que é mais difícil. Dentre eles, a própria Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, que, bom, teve aí, né, também um protagonismo muito grande nos últimos dias, mostrou força nesse espectro da direita, e a família Bolsonaro tem o interesse de trazer também esse público mais jovem ali para um apoio da candidatura de Bolsonaro e, claro, o próprio nome do pai, Jair Bolsonaro, que tem a dificuldade de não conseguir conversar diretamente com o público nesse momento, mas que é muito importante também para todo o desenho dessa campanha eleitoral. O que a gente sabe com certeza, que a gente pode contar para você que está aí do outro lado e nos acompanha, é que é uma campanha que vai ser bastante difícil, bastante acirrada e a gente vai estar trazendo sempre os desdobramentos aí para você que nos acompanha, inclusive com cobertura eleitoral aí especial que começa em breve aqui no nosso time da Jovem Pan, de todo o Grupo RIC. Quero aproveitar para fazer o convite para você acionar lá também o nosso portal de notícias ric.com.br, que também sempre em cima aí dos bastidores da política. Agora 3 horas e 52 minutos.